Olha só, pessoal, antes de começar o nosso vídeo, eu preciso te apresentar a BIMflix. A BIMflix veio para colocar o poder do BIM ao seu alcance e te permitir desenvolver projetos como esse aqui. Olha só, um projeto todo desenvolvido em BIM, com modelagem 3D de alto nível, feito no KBuilder, com a produtividade excepcional e uma apresentação espetacular para a gente apresentar para os nossos clientes, parceiros e gerar novos leads também. Olha só esse aqui também. Então, de fato, veio para revolucionar e trazer todo esse conteúdo de forma super acessível a você através de uma assinatura mensal. Eu, inclusive, liberei 7 dias grátis para você testar e conhecer todo o material. Então, corre aqui na descrição do vídeo, lá tem um link para você acessar, fazer o teste grátis e lá na BIMflix você vai ter acesso a todos os meus cursos, Programa Projetista Master Elétrica 12K, Projetando CFTV de Residência de Alto Padrão, nosso treinamento avançado de KBuilder, Projetando Cabeamento Estruturado também, tá? Então é muito completo. Temos lançamentos em breve também, curso prático de projetos de incêndio, curso prático de projetos de SPDA, além de conteúdos de parceiros e especialistas em diversas áreas. E o melhor, você recebe baitas descontos para adquirir os templates da SOS, tá ok? Desconto de até 70%. Então estamos aí, nosso template de elétrica, template CFTV, template de cabeamento, template de incêndio e template de SPDA. Como eu disse, através de uma assinatura mensal super acessível, você cancela quando quiser e nossos planos são a partir de R$ 59,90. Tá ok? Aguardo você do outro lado e vamos pro vídeo. Não tava conseguindo desenrolar. Infinidade de função que você tá me apresentando, eu não fazia nem ideia que tinha. Aí, tipo, tava indignada. E quando você me mostrou o template, eu disse, meu Deus, a luz no fim do túnel. Tanto que, com essa ajuda, eu consegui entregar 3 projetos em uma semana. Veja bem. Porque tudo eu parava, todos os bugs eu parava, porque eu não sabia resolver. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end... Bom, pessoal, chegamos no módulo tão esperado, né? Que é o módulo de criação de simbologia 3D. Então é aqui que nós vamos ensinar para vocês todos os segredos que nós descobrimos para que você consiga importar uma biblioteca potente de simbologias 3D no próprio KBuilder e você ter resultados excepcionais, muito próximos do que o Revit entrega. Então, vamos lá para mais um vídeo. Eu quero começar explicando aqui para vocês. Na SOS KBuilder, a gente tem parceria com modeladores de famílias e tudo mais para desenvolvimento de peças padrões. Mas, né, ao longo aqui dos nossos trabalhos, nossos estudos, nós também encontramos e utilizamos alguns modelos 3D disponibilizados de forma gratuita em alguns sites, e nós queremos mostrar para vocês, porque vocês podem encontrar muitas coisas boas lá. Então, o primeiro site que eu quero recomendar para vocês, que é um site bem simples, basta você fazer um cadastro, fazer login, que você consegue baixar as famílias, seria aqui, ó, familiabim.com.br. Ele está dividido por disciplinas. Eu entrei aqui na disciplina de elétrica, ó, e aqui ele tem gerador diesel, interruptores, painel solar, rack, cabeamento estruturado, tomada de interruptor, ó, a torre de tomadas que vocês tanto curtiram aí, ó, poste com transformador. Então aqui é um bom lugar para você achar famílias bem detalhadas, bem bacanas, de forma gratuita. Então aqui na parte de AVAC também tem bastante coisa, evaporadoras, né, condensadoras. Então a gente vai mostrar isso para vocês, como importar isso para o KBuilder com qualidade excepcional. Um outro site, um outro lugar bacana é a BIMobject. Na BIMobject, muitos fornecedores, né, disponibilizam suas famílias dentro da BIMobject. A exemplo, a Schneider. Enfim, tem algumas marcas bem famosas que disponibilizam suas famílias aqui dentro. Inclusive, eu acredito que a própria BIMobject é contratada por essas marcas
para desenvolverem essas famílias. Então aqui também tem bastante coisa. Muitas das luminárias que nós temos no nosso template, aquelas com alto nível de detalhamento, foram tiradas aqui do Beam Object, tá? Então aqui a gente tem bastante coisa interessante. Aqui você consegue filtrar para aparecer somente os arquivos Revit, né? As famílias Revit. Então todos esses que estão aparecendo aqui são arquivos que têm de fato a família 3D no Revit. Tá ok, pessoal? Mas agora vamos direto ao ponto. Como que a gente faz para importar uma simbologia 3D com alto nível de qualidade no nosso KBuild? Então, o que a gente precisa fazer para começar? A gente precisa aqui, ó, do Revit, tá? Já que a gente tem o Revit como principal concorrente do KBuild, nós vamos fazer através do Revit para que vocês possam comparar como fica a família dentro do Revit e como fica a família dentro do KBuild. Tá ok, pessoal? Então, o que ocorre? Como a gente aqui na SOS Builder cria muitas famílias, a gente já tem um arquivo aqui somente para isso. Mas como vocês não terão esses arquivos, eu vou te ensinar do zero como que você procede. Então, primeiramente, você vai vir aqui em Novo, e você vai vir aqui ó, em Nenhum Modelo. Criar Novo Projeto, vai dar um OK. A unidade de medida é métrico, tá, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer? Para começar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um VG. Quando a gente dá um VG, ele abre aqui as categorias de modelo. A gente vai arrastar até aqui em terreno. Então, lembrando, pessoal, que eu vou ensinar duas maneiras de importar famílias 3D para o KBuild. Essa maneira é uma maneira excepcional, que as peças vão com qualidade altíssima, e ela foi desenvolvida em parceria com o Eric Beam. Então, se você não conhece, o Eric Beam é um cara assim que é fenomenal em Beam modelagem de peças, é um dos nossos parceiros. Vai lá no Instagram, segue ele. Então aqui, ó, dando continuidade, em VG, a gente vai vir em origem interna, tá ok? Porque a gente quer que ele nos mostre qual é a origem interna do projeto. Isso aqui está muito relacionado ao eixo, né? Ao ponto base que a família vai ser exportada, e isso é fundamental para que ela não fique voando. Então, o próximo passo, pessoal, é a gente vir aqui em Arquivo, Abrir, vem na setinha e vem em Abrir Família do Revit. Quando a gente vai abrir, a gente vai ter que procurar onde está a família. Então, você sabe onde você baixou, onde você salvou. Eu separei aqui duas famílias para a gente trabalhar em cima delas, tá? Nessa aula. Então, eu vou buscá-las aqui no meu, onde eu salvei elas. Então, aqui, a primeira peça que eu quero mostrar para vocês é uma condensadora da LG, que eu baixei lá no site da família BIM. Que é uma condensadora, que vocês vão ver aqui, que ela tem um alto nível de detalhe, ó. Realmente ela parece, se você vir aqui e aumentar para alto, vamos esperar dar uma carregadinha aqui. Então aqui ela tem um alto nível de detalhe, ela realmente é bem idêntica a uma condensadora real. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai carregar essa família que a gente importou para dentro do nosso projeto. A gente vai vir aqui em carregar no projeto. Como a gente acaba tendo que abrir diversos programas aqui para fazer a gravação das aulas, acaba pesando um pouco. Eu deixo bastante coisa aberta aqui para facilitar na hora de gravar a aula, para ela não se estender muito. Então acaba demorando um pouco. Então a gente veio aqui em carregar no projeto, certo? E aí, como a gente já tinha ligado a origem interna do projeto, ele já nos mostra aqui onde está a origem do projeto. Então a gente consegue lançar exatamente no ponto de origem. Então o que a gente vai fazer? Selecionou aqui o ponto de origem. A gente consegue vir aqui, ó, no 3D. E aí, uma vez que a gente vem no 3D, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar aqui em alto, e aqui a gente precisa colocar em sombreado. Quanto aqui ao nível de terreno, né, nível padrão, a gente vai dar um EH, porque aí ele vai desligar esse nível, ele vai meio que ocultar esse nível ali, aquele elemento, no caso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um VG novamente, e a gente vai vir aqui em terreno, e a gente também vai deixar ligada a origem interna aqui no 3D. A gente vai dar um OK. E aí a gente vai selecionar a nossa peça
e a gente vai fazer uma vista aqui, ó, de lado da peça para ver onde está a origem interna. Então, ela realmente está aqui, ó, bem no pezinho da condensadora, que é realmente onde a gente quer lançar ela. Quando a gente for lançar ela no piso, a gente quer que ela fique ali. Se a gente deixa a condensadora mais para cima, se a gente deixa a condensadora mais para cima, ela vai ficar voando ali aquela distância. Então, a gente tem que manter ela aqui na origem interna. Então, a gente também vai dar aqui uma vista frontal para ver em relação ao comprimento horizontal aqui da condensadora, onde ela está posicionada. Então, ela realmente está posicionada no meiozinho aqui da condensadora. E, por fim, a gente vai dar uma vista de cima para ver se realmente ela está pegando onde a gente quer. Então, aqui nesse momento, você tem que pensar na hora de lançar. Como que eu vou lançar essa condensadora? Como que eu vou fazer a simbologia dessa condensadora? Então, eu já sei, pessoal, que no meu projeto, a minha simbologia de condensador é um símbolo redondo com ponto de referência, ponto de origem no meio dele. Então, o meio daquele símbolo tem que ser também o meio da minha condensadora. Mas para alguns casos, pode ser interessante, por exemplo, você botar um símbolo que o ponto de origem do símbolo vai ser aqui, ó, no cantinho da condensadora, e aí o símbolo 3D você também vai deixar exatamente no mesmo ponto do símbolo 2D. Por quê? Porque quando você lançar naquele ponto, vamos supor que aqui tivesse que o símbolo 2D fosse exatamente essa vista de cima. Então, quando a gente for lançar, ele vai tomar como referência aqui o meio. Agora, se a gente põe aqui no cantinho, vai dar um MV, ó, vai mover. Quando a gente for lançar, o ponto de referência vai ser aqui. Então, se tem uma parede aqui, ó, vamos supor que na hora que você for lançar, tinha uma parede aqui. E aí você lançou, a peça ela vai estar como ponto de referência aqui. Então, você garante que ela não vai tocar na parede. Então, você precisa pensar como essa peça vai ser lançada. Como nos meus projetos, eu gosto de lançar um símbolo redondo que tem como ponto de origem um meio aqui, eu vou manter dessa forma, e aí na hora de lançar eu já sei que eu tenho que deixar um pouco afastado da parede para que fique compatibilizado. Tá ok? Isso aí vai depender do seu critério mesmo de lançamento de peça 3D. Então o que, que a gente tem aqui de fundamental? A gente precisa deixar, ó, aqui está a parte frontal da nossa peça. Então na vista frontal, ela está com a face frontal da peça também. Então, o que a gente precisa entender? Para o QI Builder, na hora de criar uma simbologia 2D, a própria AutoQI ela nos orienta a deixar a simbologia 2D apontada para a direita. Né? Então, uma vez que a simbologia 2D está apontada para a direita, e na hora de lançar a simbologia 3D, ela tem que acompanhar a face da simbologia 2D, por exemplo, numa tomada. Né? A tomada vai estar apontada para a direita. Então, a face do símbolo 3D também tem que estar apontada para a direita, para que quando você for rotacionando a peça 2D, a peça 3D também vai rotacionando. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora? A gente precisa mudar aqui, ó, para a direita. Então, aqui tem que ficar como direita. E a gente vai apertar espaço. Uma vez que a gente selecionou a condensadora, a gente apertou espaço, porque ela rotaciona. É um comando do próprio Revit. Então, ela rotacionou. E a gente vai dar uma última conferência aqui na origem interna. Então, a gente consegue conferir que aqui no eixo Z está correto. Daí a gente vai olhar ela de cima para ver se ela está correta. E olhar ela de ladinho aqui para ver se ela está correta. Beleza, então está tudo correto quanto à origem interna da nossa família. O que a gente precisa fazer agora, pessoal? Olha o macete que o Eric nos ensinou aqui. Então essa é a forma como a família é exportada com o mais alto nível de visualização possível. Então qual o macete aqui agora? A gente vai vir em gerenciar. A gente vai vir aqui, ó, transferir padrões do projeto. A gente vai marcar nenhum. E a gente vai vir aqui em materiais e vai deixar só materiais marcados e vai apertar OK. O que isso vai fazer? Ele vai puxar todas as informações de materiais da própria família. Para que a condensadora ela assuma as cores, as propriedades exatamente como ela foi modelada lá na família. Porque uma vez que você colocou ela aqui no projeto, ela assume os materiais, as configurações do material aqui do projeto. Mas então, a gente precisa transferir os padrões do projeto, ou seja, da família, para dentro do nosso projeto aqui que a gente está utilizando para criar nossa família. Ou nossa peça, nossa simbologia 3D. Então, o que a gente precisa fazer? Sobrescrever aqui esses materiais que foram importados. Então, eles vão se sobrescrever aos que são existentes. E aí a gente vai ter as cores, ó, exatamente como ela foi modelada lá na família.
vendo? Ela tá com o mesmo material que está ali na família. Então, o que a gente precisa fazer aqui agora, pessoal? Ao invés de exportar diretamente o IFC, esse aqui é o macete. Ao invés de exportar diretamente o IFC aqui do Revit, o que a gente vai fazer? Esse é um método exclusivo aos alunos do treinamento avançado SOS K-Builder, mas a seguir você aprende o modo simplificado de geração de simbologias 3D a partir da exportação do IFC pelo próprio Revit. Eu vou ensinar para vocês um outro método mais simplificado, só que tem um limitante. Nem sempre ele funciona tão bem. Como eu falei, tem uma limitação. Então ela não vai passar com nível de uma qualidade de geometria tão boa como fazendo diretamente pelo nosso método avançado. Então, o que você precisaria fazer? Essa condensadora aqui em específico, ela não vai funcionar tão bem dessa maneira. Então, o que você deveria fazer? Aqui a gente já configura a origem certinha, né? Como nós vimos na última aula, tudo certinho. Eu vou exportar diretamente como IFC. Você vai vir aqui em exportar como IFC. E aqui, ó, tem as configurações na seção. Você vai vir em modificar a configuração. As configurações de IFC que a gente configurou. Então, tem que ser um IFC 2x3 Coordination View 2.0, tipo de arquivo IFC, limites de espaço nenhum, base de coordenadas, ponto base do projeto. Conteúdo adicional, a gente vai deixar aqui, exportar os elementos da vista de planta 2D, exportar somente os elementos visíveis na planta. Em conjunto de propriedades, a gente vai deixar exportar conjunto de propriedades do Revit e exportar os conjuntos de propriedades comuns de IFC. Aqui em nível de detalhe, a gente vai deixar em alto. Em avançado, a gente vai deixar aqui, ó, usar o nome e tipo de família para referência, usar nome visível do Revit como nome IFC Entity. Então, a gente vai dar um OK. Então, beleza, já ficou as configurações corretas. E aí eu vou mostrar para vocês o que ocorre nesse caso específico, que ela vai dar uma bugada nessa condensadora. Então aqui, ó, criação de simbologia 3D. Mas, quando é um símbolo mais simples, quando você não tem um computador tão potente, ou ainda se você não tiver o SketchUp no seu computador, não tiver conseguindo instalar, não sei, você pode fazer aqui diretamente pelo Revit. Para a maioria dos símbolos vai funcionar, só não vai em um nível de detalhe tão alto quanto fazendo pelo SketchUp. Então aqui eu vou botar aqui, ó, condensadora LG Revit, para a gente conseguir diferenciar. A gente vai salvar. E aí a gente vai exportar. Então, a gente vai voltar no nosso K-Builder. A gente vai vir em tag, arquivo, a gente vai vir aqui em arquivo cadastro. E aí a gente vai vir aqui em ponto de força mangueira. Eu vou criar uma cópia da peça para não ter erro. Vou criar uma cópia da peça nova no BTU. Então vamos criar uma cópia. E aqui eu vou botar aqui, ó, IFC Revit. E aqui em 3 pontinhos a gente vai adicionar aqui o símbolo IFC exportado diretamente do Revit. Então, olha o que ocorre, olha a diferença. Vocês podem ver que aqui, ó, na própria imagenzinha aqui, já vem com bastante detalhe, a corzinha vermelha. Já que exportando diretamente do Revit, essa peça específica ela não funciona tão bem, ela vai ficar toda cinza. Mas é importante eu mostrar para vocês esse comparativo, para mostrar as vantagens de exportar através do método SOS. Então, a gente vai vir aqui em OK, e eu vou lançar essa condensadora também para a gente ver a diferença. A gente vai vir em lançamento. Vamos vir aqui, vamos lançar essa condensadora. Essa aqui de novo, meu BTU e IFC Revit. Vou criar aqui uma caixa de corte. E aí aqui a gente consegue ver a diferença. Ó. Olha o nível de detalhe que nós temos aqui. E olha o que ocorre quando a gente exporta diretamente do Revit. Né? Mas ó, em alguns casos funciona bem. Essa peça, essa simbologia aqui, por exemplo, a gente exportou ela antes de implementar na SOS K-Builder esse método. E ela continuou com um nível de detalhe bem bacana, tá vendo? Mas, como a gente mata a cobra e mostra o pau, eu vou mostrar para vocês que em alguns casos realmente funciona essa exportação através do IFC do Revit. Vou fechar aqui a da condensadora.
E aqui agora a gente vai trabalhar na outra família que a gente preparou para a aula. Então a gente vai vir aqui ó, em arquivo, abrir, abrir família. A gente vai achar a nossa família, criação de simbologia 3D, caixa octogonal amarela, perfeito? Vamos abrir ela aqui, certinho. Então a gente vai vir aqui, pessoal, e a gente vai clicar em carregar no projeto. Fechou. Ela carregou no projeto, a gente já ligou aqui a origem interna. Ó, o que ocorre? A família, ela está modelada, o ponto de origem dela não está muito bacana, está com a elevação do ponto. Então ela ficou lá em cima. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui em elevação do ponto, botar em 0. Botamos em 0. Como ela não se ajustou, a gente vai ajustar manualmente. A gente vai pegar ela aqui, ó. E arrastar ela para cá. A gente vai aproximar aqui para facilitar a nossa vida. Vamos segurar aqui na face superior dela e botar ela na origem. A gente vai dar aquele confere superior, tá no meio certinho. Opa, ó, superior ela tá deslocada do ponto de origem interna. Então a gente vai pegar o meio dela aqui e botar bem no ponto de origem interna. A gente vai dar o confere aqui pela lateral. Ó, o ponto de origem interna tá mais para baixo. Então ela ia ficar deslocada. Se vocês quiserem ver também onde está o ponto de origem, você pode vir aqui em oculto, ó. Mostrar itens ocultos. Aí ele mostra melhor ali essa origemzinha. Então a gente vem aqui, pega de novo aqui e ajusta ela no eixo Z. Então tá ajustada aqui, vamos olhar por cima. Quer dizer, a gente olhamos ela por cima. Vamos olhar ela pelos lados. Tá ok. Olhar por cima de novo. Tá ok. Então, beleza. Aqui, como ela não tem lado correto, né? Então não tem como, a gente não precisa seguir aquele critério de ficar apontando para a direita, porque qualquer lado é igual aqui, né? Ela é simétrica. Então fechou. Então aqui nós temos nossa caixa octogonal. O que a gente precisa fazer? Vim aqui em transferir padrões do projeto, marcar nenhum, vir em materiais, deixar marcado e apertar OK. A gente vai sobrescrever. Então, OK, ela ficou com a família, ficou certinho, o material certinho e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir em arquivo, a gente vai vir em exportar IFC. Aqui a gente já tem aqui, ó, exportação de peças para o KeyBuild, que é aquele arquivo que nós disponibilizamos para vocês, né? A gente não vai precisar importar ele de novo. Se ele sumir, você importa de novo, mas se você usar sempre o mesmo projeto para criar simbologias 3D, vai ficar aqui mantida essas configurações. A gente vai vir aqui em procurar, lá na nossa aula, e vamos definir aqui o nome da nossa peça. Então vai ser caixa octogonal amarela. Vamos salvar. Então aqui, ó, lembrando que a gente está exportando o IFC diretamente do KeyBuild. A gente não passou ele pro SketchUp para depois passar pro a gente está exportando diretamente do Revit. A gente não vai passar ele pelo SketchUp, que eu quero mostrar para vocês que também funciona. Só não vai funcionar no mesmo nível de detalhe. Mas se for uma peça que você não quer um nível de detalhe tão grande, talvez valha a pena você economizar um pouco de trabalho. Ou se você não tem um SketchUp, né? Então vamos vir aqui no KeyBuilder, a gente vai vir aqui arquivo, cadastro, a gente vai vir aqui nas peças da SOS, nós podemos vir aqui em conexões, e aqui nós temos, ó, caixa 4x4 octogonal. Como nós já tínhamos configurado essa peça, ela já tem a simbologia 3D. Então eu vou tirar essa simbologia 3D porque a gente quer testar que a gente criou agora. Então a gente vai clicar aqui em mais. E aí, pessoal, a gente vai vir aqui em simbologia SOS KeyBuilder, nós vamos vir em caixas. A gente já tem aqui uma caixa octogonal. Eu vou excluir essa caixa. Não vai ser possível excluir essa caixa octogonal porque ela está configurada em outras peças, né? Mas enfim, vamos adicionar aqui a que a gente acabou de criar, que seria a caixa octogonal amarela. Vamos vir em abrir.
Vamos dar um OK, tá? Então essa é a peça que nós criamos. Ó. Então decora aí o caminho. SOS conexões, conexão 4x4 octogonal teto. Aqui é uma conexão. Então vamos dar um OK aqui. Eu vou lançar elas aqui do lado Vou lançar elas aqui do lado da condensador. Então vou lançar aqui em lançamento, vou lançar em piso também, vou vir aqui em conexão. Vou lançar a nossa caixa octogonal. A gente vai vir aqui no SOS, conexões, conexão 4x4 octogonal teto. A gente vai lançar ela aqui. Então está lançada a nossa caixa octogonal. Então eu vou criar um 3D de tudo aqui de novo. Eu gosto muito de usar esse esquema de caixa de corte, tá? Do 3D. Que a gente consegue conferir só aquele ponto específico ali que a gente colocou. E aqui está a nossa caixinha octogonal, tá vendo? Por mais que a gente não exportou ela a partir do... Deixa eu chegar mais pro lado aqui um pouco. Aqui eu vou atualizar o 3D. Então tá aqui nossa caixinha octogonal. E ela tá lançada exatamente onde a gente quer que lance, ó. Ponto de origem dela, exatamente aqui em cima. Certo, pessoal? Então, na hora de lançar ela, de definir o nível dessa caixa octogonal, você considera que ela está pegando aqui pelo topo. Certo? E não acaba por aí. Agora eu tenho que ensinar vocês como criar entradas 3D. Então, já mostrei para você que em algumas famílias funciona bem o sistema de exportação diretamente do Revit. Então, agora nós vamos ensinar como criar aqui as entradas 3D. Então, para isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar aqui no Revit. E aí, aqui em superior, a gente tem nosso ponto de origem aqui. Então, o que eu gosto de fazer aqui, pessoal? Eu gosto de exportar essa peça aqui. Vamos aqui em exportar, formatos CAD e WG. Eu vou exportar ela lá para o mesmo lugar que a gente exportou. Eu vou avançar aqui. Vou exportar ela lá para nossa aula. Então, vou botar aqui caixa octogonal, caixa octogonal. E vou exportar esse DWG. A gente vai lá na pasta da nossa aula. Vamos se salvou ela. Deixa eu achar aqui. E aí nós temos aqui caixa octogonal.dwg. Então o que a gente precisa fazer agora? A gente vai abrir um bloco de notas. Esse bloco de notas aqui vai nos auxiliar. Vamos abrir aqui nosso CAD. Vamos ver de cima. Tá vendo que a peça veio para o CAD em 3D? Então vamos ver aqui de cima. O que a gente vai fazer aqui? Aqui nós temos o ponto de origem. Então eu vou traçar uma linha aqui, ó, do ponto de origem até essa face aqui. Tracei. Vou criar aqui essa linha aqui. E aí eu vou criar aqui também, ó, até aqui, nessa linha. Vou criar até aqui nessa linha. Vou criar até aqui nessa linha. Até aqui. Ou seja, estou pegando da origem, estou criando
uma linha para cada uma das faces do elemento, que é onde eu quero que tenha as entradas. Então, eu já criei, falta criar aqui. Então, aqui eu criei, se a gente excluir isso aqui, vocês vão ver que a gente criou um ponto, uma linha para cada uma das faces. Então, vou dar um Ctrl Z, selecionar tudo aqui, vou em propriedades, vou colocar aqui em 0 no Z, para que elas não sejam desenhadas em 3D, ó, tá vendo? Eu quero que ela fique justamente no plano aqui. Então, eu vou ter que dar um Ctrl Z aqui, porque eu apaguei a peça. Então, vou dar um Ctrl Z, apaguei a peça, vou selecionar as linhas novamente, vou desselecionar aqui a caixa, vou vir em propriedades, no eixo Z eu vou botar 0, ok, e aí ela fica no plano aqui, tá certo? Então, qual a última linha que a gente precisa fazer aqui, pessoal? A gente precisa dar um front, e a gente vai fazer uma linha aqui, ó, justamente na altura do eixo Z que vai ter a conexão. Então, a conexão ela tem que vir conectar exatamente nesse ponto. Então, a gente vai clicar aqui na entrada e vai vir aqui até o topo, certo? Então, a gente tem uma linha aqui que justifica justamente para a gente qual é a altura dessas linhas. Então, qual é a altura que tem que vir a conexão. Lembrando que aqui, ó, vai ser negativo, né? No eixo Z. Então, vamos lá. Então, vou apagar aqui agora. Vou apagar aqui agora a peça. E aí ficou exatamente os pontos que a gente tem que ter a entrar. Então, agora, eu preparei um arquivo aqui para explicar para vocês como funcionam os eixos do KBuilder. Então, os eixos do KBuilder funcionam dessa maneira. Vendo a peça de cima, aqui é o Y, aqui é o X e óbvio que ali é o Z. Então, ele funciona como um centro de coordenadas normais, né? X, Y, menos X, menos Y. Certo? E isso com a peça apontando para a direita. A gente vai pegar aqui nossas linhas. Vamos dar um Ctrl C. Não, não precisa dar Ctrl C não. Aqui a gente já tem aqui, ó, olhando do top, a gente já tem aqui que para a direita vai ser nosso eixo X positivo, eixo Y negativo, ou eixo Y positivo, aí aqui para baixo eixo Y negativo, e aqui eixo X positivo. Então o que a gente precisa fazer agora, pessoal? Primeira coisa, a gente tem quantas entradas? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nós temos 8 entradas. Vamos medir aqui o Z. Então aqui no nosso bloco de notas a gente tem X, Y, Z. A gente vai copiar isso aqui. Dar uns espaços aqui para facilitar a vida. Vou copiar. E aí a gente tem 8 entradas. Então, vamos criar aqui 8 coordenadas. Aqui nós temos 8. Em todas elas vão ter o mesmo Y. Então aqui o Y negativo vai dar aqui vamos medir a linha 15,8. Então a gente multiplica isso por 0,1, né, para deixar em centímetros. E aí a gente vai ter 1,5,8. Quer dizer, está em milímetro, a gente multiplica por 0,1, é isso mesmo. Vai ficar em centímetros. Então ela vai descer 1,5,8. Então aqui no nosso bloco de notas, a gente vai ter menos 1,58. 1,58. Então aqui, pessoal, a gente vai botar o menos 1,58 em todos, né?
Bom, pessoal, então a gente vai botar o menos 1,58 em todos, porque todas as entradas vão ter esse mesmo eixo Z. E a gente vai começar a definir aqui nossas coordenadas dos pontos. Então, eu vou começar aqui, ó, por esse. Eu vou fazendo assim. Então, aqui, vamos dar um DI aqui para cá. E ver qual seria o eixo X. Então, seria 3,58. Nosso primeiro ponto. 3,58. Foi uma boa ideia que eu colocaria esses espaços aqui. Ok, 3,58. Agora vamos ver o eixo. Opa, 3,58 não, menos 3,58, que é o eixo X, né? Na questão do eixo Y, ele está em 0, né? Ele está aqui no eixo. Então aqui ele está 0,00. Agora vamos fazer desse. Esse aqui está no ponto menos 2,53 no X. Menos 2,53 no X. E menos 2,53 no Y. Já que a PETS ela é simétrica, né? Então aqui no de baixo. Ele vai estar 0 no X e menos 3,58 no Y. Então, 0,00 e menos 3,58 no Y. Nesse daqui vai estar 2,53 e menos 2,53. Então, 2,53 no X e menos 2,53 no Y. Esse aqui vai dar. Aqui foi um erro, né? É 3,58 e 0 no X. Aqui foi um erro que é muito correto. 3,58 e 0,00 no Y. Agora esse 3,58. Opa, 2,58 não, 2,53 e 2,53. 2,53, 2,53. Vamos avaliar esse agora. Está no 0 no X e 3,58 no Y. 3,58 no Y. Por fim, a gente vai ter aqui menos 2,53 no X e 2,53 no Y. Menos 2,53 no X e 2,53 no Y. Então, essas são as nossas coordenadas da caixa octogonal. Então, eu vou salvar como. Vou vir aqui na nossa aula, criação de simbologia 3D. Entradas 3D caixa octogonal. Isso aqui a gente salva. Se a gente precisar em algum outro momento, a gente não precisa refazer. Então, agora, pessoal, a gente vai passar essas configurações para dentro do KBuilder. Mas antes de mais nada, eu quero validar se a simbologia que está sendo utilizada aqui, a simbologia 2D que está sendo utilizada, ela tem as mesmas dimensões. Porque se ela foi criada a partir de uma caixa com outra dimensão, ó, como é o caso, aqui ela tem 3,87. A simbologia 2D não vai ficar fiel à simbologia 3D. Então, o que eu recomendo nesse caso? Cria aqui em cadastro. A gente vem aqui em conexões. Conexão. Caixa octogonal. Eu vou tirar aqui, ó, botar em menos, vou tirar essa simbologia 2D. Eu vou criar aqui, ó, bifilar realista. Por que eu vou colocar bifilar realista? Ele vai fazer um corte no próprio símbolo 3D para simbolizar essa simbologia. Olha que bacana. Tá vendo?
Ele cortou o próprio símbolo 2D, 3D, para fazer essa criação. Então, sempre vem aqui no DI, sempre aqui o F9, pega aqui 3.87. Mas nós estava dando 3.58, o que há de errado? Ah tá, porque ele ainda está com a peça ali. Então vamos trocar aqui, ó, para a caixa de alumínio e voltar para a caixa octogonal. Aí fez um corte, mas não é bem o corte que a gente quer, então a gente vem aqui em cadastro. SOSKB, conexões, conexão, caixa octogonal, já vem aqui em 3 pontos, vai vir aqui, vai ver aqui onde está fazendo esse corte, prisma externo, simbologia simplificada, simbologia. Que azar, cara, ele sempre faz o corte certinho, aí agora ele faz o corte errado. Vou dar um OK aqui. Eu fecho aqui, vou dar um OK, vou ver se ele vai fazer esse corte. Ele tá pegando a parte que é redondinha ali da peça. Não tá indo. Então, infelizmente, nesse caso, a gente vai ter que fazer aqui a simbologia 3D certinho. Então, aqui no nosso AutoCAD, o que a gente pode fazer? A gente fecha aqui, vamos buscar lá o arquivo que nós criamos da caixa octogonal. Vamos abrir ele novamente. Aqui a gente fecha ele sem salvar, que a gente já tirou as medidas. Vamos aqui em caixa octogonal. Vamos abrir aqui o arquivo novamente. Já ver de cima, deixa eu rotacionar aqui para ficar certinho. Então, vou criar aqui uma polilinha, e aí eu vou desenhando ela aqui, ó. Pra gente ter o símbolo certinho, fiel ao símbolo 3D. E aí eu vou dar um DI aqui, para identificar qual é o raio. O raio é de 43,5. Então, eu vou criar um círculo. 43,5. Beleza, criou certinho. Agora a gente apaga essa simbologia. Certo? A gente vai Ctrl C nisso aqui. Joga aqui no nosso arquivo de detalhes. Ela vai ficar bem grande. Ela está em uma escala aqui, ó. Se você for ver. Aqui está em milímetros. A gente precisa pôr ela em centímetros. Aqui, deixa eu ver aqui. Ainda não está bacana. Então a gente vai dar outro. Tá, então deixa eu medir ela aqui para ver se ela. Vou pegar a origem para cá, 3,58 certinho, ó. Então tá dando, ela tá aqui ela tá errada, né? Que ela tá dando 0. Ela tá dando 35 centímetros, então a gente tem que escalar novamente o ponto de origem, 4,1, ponto de origem, agora sim, ó, 0,0358. Então tá dando 3,58 centímetros. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar nossas peças, vocês vão ver no módulo de criação de peças, que elas precisam serem criadas, a melhor escala que a gente verificou que seria boa para a criação das peças é em 1/50. Então, para transformar isso aqui em 1/50, a gente multiplica por 2, né? E depois ela vai ser multiplicada por 0,5 e vai ficar o tamanho correto. A gente multiplica por 2. Então, esse tem que ser o tamanho da nossa caixa octogonal para que ela tenha tamanho realista lá no nosso projeto. Ela está com o dobro da dimensão aqui. Então, o que a gente precisa fazer aqui para finalizar? Vou ver aqui o CAD sem querer.
Então aqui, pessoal, o que a gente precisa fazer para finalizar? Colocar ela no layer correto. Então, qual é o nosso layer correto para a criação de símbolos? A gente clicar aqui, ó, vocês vão ver. Este, que é o layer correto é p-symbol, né? Para que se adapte aqui a configuração do PDF certinho. Então, a gente vai vir aqui em p-symbol, colocar ele, a gente vai deixar aqui com by layer, tudo com by layer. E aqui nós temos nossa caixa 4x2. Só para a gente verificar se está de acordo com o que a gente espera, eu vou voltar aqui a peça. Então é isso, a gente tem um símbolo redondo e aqui a gente tem a caixa com as entradas. Então é exatamente isso que a gente quer. Então já está no p-symbol. O que a gente vai fazer? A gente vai salvar esse arquivo aqui de CAD que a gente criou nossa peça. E agora a gente vai levar ele lá para o KBuild. Então eu vou buscar esse arquivo de CAD onde eu salvei essa peça. Está aqui nessa pasta de criação de peças. Eu vou arrastar ele aqui para dentro do KeyBuilder, detalhes. Então agora a gente vai buscar nossa peça aqui, ó. E aqui a gente vai colocar em 1:50, conforme nós tínhamos conversado. É importante se atentar a isso. E agora a gente vai medir. Lembra que a gente tinha botado o dobro do tamanho? Como a gente botou agora em 1:50, olha o que ocorre. Fica o tamanho certinho, 3,58. Então a gente vai vir aqui, selecionar nosso símbolo, vem em elementos, criar símbolo, pega como ponto de origem aqui o centro dela, né, que é o mesmo ponto de origem da visualização 3D. Criamos, nós vamos vir aqui em símbolos, peças SOS, em caixas, vamos dar o nome para ela de caixa octogonal, vamos dar um OK. Se a gente vir aqui em caixas, ó, tá ela aqui, ó, caixa octogonal. Então, nosso símbolo aqui que a gente criou a partir do modelo 3D. Então, o que a gente precisa fazer agora para a gente finalizar nossa aula? A gente precisa importar esse símbolo na nossa peça. Então, símbolo SOS, conexões, conexão, caixa 4x4. Aqui, como a gente não vai usar o biflar realista, a gente vai botar aqui simbologia 2D. Já vem mais, vai vir símbolos SOS, caixas. Aqui já tem alguns símbolos que já foram importados para dentro do cadastro. Como a gente acabou de criar aquele símbolo, ele ainda está lá na biblioteca de detalhes. A gente vai vir aqui em mais, simbologia peças SOS, caixas. O último que foi criado fica sempre aqui na última posição. Então tá aqui, caixa octogonal, vamos dar um OK. Vamos selecionar ele, vamos dar outro OK. E aí tá a nossa peça aqui. Então a gente vai vir em 3 pontos, porque agora o que está faltando é a gente criar as entradas 3D da nossa peça. Para isso, a gente vai ter auxílio do nosso bloco de notas mais uma vez. Então, vamos pegar ele aqui, botar ele aqui. A gente vai criar 8 entradas. A gente vai criar 8 entradas 3D da nossa peça. É importante que para fazer isso, essa peça não esteja sendo utilizada. E aí, como a gente lançou ela para fazer o teste aqui, a gente vai precisar apagar. A gente vai vir em arquivo novamente, cadastro. Vamos vir aqui em conexões. Ela não pode estar sendo utilizada no projeto. Então, a gente vem aqui e vamos criar nossas entradas. São 8 entradas. Então, 4, 7, 8. A gente vai pegar nosso bloco de notas. Então, vocês podem ver que não é tão simples criar uma simbologia 3D com a entrada correta e tudo mais. Mas, aqui vocês conseguem. Então, a gente vai puxar essas coordenadas aqui do nosso bloco de notas. Eu vou botar o bloco de notas na outra tela para facilitar, mas depois eu volto ele para vocês conferirem. Então, é 3,58, ali é 0, e aqui é menos 1,58. Aqui eu vou dar um Ctrl C em tudo para facilitar a minha vida, claro, né? Eu não sou besta. E aqui eu vou facilitar a minha vida também. Aqui eu vou botar menos 2,53. Aí pula 1 é 0. Aí 2,53. Aí depois fica 3,58. 2,53.
0 e menos 2,53. E aí a gente vai vir aqui é 0, aí aqui vai ser menos 2,53, aqui também vai ser menos 2,53, aqui vai ser 3,58, aqui também vai ser 3,58, aqui é 2,53, aqui também é 2,53, aqui é 0. Então vamos conferir. Tem 2, 3,58, 2 menos 2,53, 2, 2,53 e 2 zeros. Então, nosso bloco de notas, vamos conferir linha por linha. Menos 3,58, 0, menos 1,58. Menos 2,53, menos 2,53, 0, menos 3,58. 2,53 menos 2,53, 3,58, 0, 2,53, 2,53, 0, 3,58, menos 2,53, 2,53. A gente vai dar um OK. Vai dar um OK. Aqui a gente não pode esquecer, pessoal, de ligar aqui, ó, pontos de ligação 3D. Vamos dar um sim. E aí vamos dar OK. Agora nossa peça está pronta para o uso. Então olha o que acontece. Lançamento, vou lançar ela aqui no teto. Vou criar uma conexão, vou lançar ela aqui. Então a gente vai em SOS, conexões, caixa octogonal. E olha o que ocorreu. Nossa peça está com as simbologias 3D criadas. Só que a gente percebe que tem um erro aqui. Então, a gente vai vir aqui em arquivo. A gente vai identificar esse erro. Provavelmente algum que deveria estar com negativo não está. Então, vamos vir aqui na nossa peça. Por isso que é importante testar, tá, pessoal? Vamos vir aqui e ver as entradas 3D dela. O erro foi no eixo Y. Fazer nosso bloquinho de notas para nos ajudar. Será que eu fechei nosso bloquinho de notas? Coordenadas. Deixa eu tá aqui nosso bloquinho de notas. Vamos ver aqui no eixo Y se tem algum que tá errado. Aqui. Um tem que ser menos 3,58 e o outro tem que ser 3,58. Vocês concordam? Um tá para cima, o outro tá para baixo. Então, a peça está em uso. Porcaria. Dá um OK aqui. Vamos excluir essa peça. Então, em algum momento nós erramos. Somos humanos. Estamos sujeitos ao erro. Mas o que importa é a gente conferir e não deixar o erro passar. Então, vamos mudar aqui. Aqui tem que ser menos 3,58. Vamos dar um OK. Vamos dar outro OK. Dá outro OK. Vamos lançar nossa conexão braba que nós fizemos aqui. Top. Então, pessoal, vocês veem que por isso que não deu tempo da gente deixar tudo prontinho no template, que é muita configuração para ser feita. Então, aqui tem todas as entradas 3D. Então, olha o que ocorre. Então, eu vou lançar uma tomada aqui. Vou lançar uma tomada. Vou lançar uma tomada qualquer aqui. Eu vou lançar daqui. Porque só para testar. Por exemplo, aqui média de 110. Eu vou botar aqui a média. Então, olha o que ocorre, pessoal. Olha que coisa linda de se ver. Vou botar aqui em teto. Só verificar se essa caixa está no teto. Ok. Já estou aqui sobreposto. Olha o nosso eletroduto vindo da caixa octogonal até a nossa caixa 4x2. Deixar ele retinho. E olha nosso 3D, que belezura. Olha que belezura, pessoal. Olha que maravilha, pessoal.
Ó, de onde ela tá saindo, ó, de onde tá saindo o eletroduto, pessoal. Ó, certinho na entrada, no eixo Z. Rapaz, esse template dessa SK Builder veio pra revolucionar, hein? Entrando na caixa 4x2 certinho, ó. Caixinha de tomada, bacana, show de bola. É isso que vocês queriam, né, pessoal? Tá vendo? É isso que nosso template vai trazer para vocês. Como criar simbologia 3D, como criar entradas 3D, como exportar essas simbologias, como tirar essas medidas. E agora é com vocês. Se surgirem alguma peça aí que nosso template não contempla e você precisa no seu projeto, não tem mais desculpa. Você sabe como criar, você sabe como configurar.